Quem aqui gosta de circo? Eu! Nesse mês de maio nós vamos ter um mês especial. Tudo bem com vocês, crianças? Sim, teremos um mês alegre. Um mês em que nós poderemos aproveitar o nosso picadeiro. Atenção! Teremos grandes palhaços! Também teremos acrobatas e também teremos os equilibristas. Sim, e é sobre os equilibristas que nós vamos conversar nesse mês, porque os equilibristas precisam confiar. E é esse o tema do nosso mês: confiança. Coloque sua segurança em alguém que você possa depender. Quem é esse alguém que a gente pode depender, então a gente pode confiar? Isso mesmo, é em Deus que nós podemos confiar, é em Deus que nós podemos colocar a nossa segurança. E o versículo desse mês, que seria muito legal que todos nós decorássemos, fala o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Vamos ver se a gente conseguiu decorar? Se a tia também conseguiu. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. O que fala esse versículo? Para a gente não confiar só no que a gente acha, no que a gente pensa, mas para a gente confiar em quem? No Senhor, de todo o seu coração. Hoje eu vou contar a história de alguém que confiou no Senhor de todo o seu coração, mesmo que aquilo que Deus prometeu para ele demorou muito para acontecer. A gente já viu aqui esse ano que Deus criou um mundo lindo, mas que por causa do pecado as pessoas ficaram afastadas de Deus. Mas Deus não desistiu da gente, não. Ele tinha um plano maravilhoso, magnífico, para que a gente pudesse de novo ser amigo dele. Então, Deus escolheu uma pessoa para fazer parte desse plano. Essa pessoa se chamava Abrão, que depois mudou o nome para Abraão. Um dia, Abrão foi chamado por Deus para que ele deixasse a terra onde ele morasse e fosse morar num lugar que Deus ia mostrar, que Abrão ainda não sabia onde era. E Deus prometeu para Abrão assim: olha, Abrão, você vai ter muitos filhos, muitos. A sua descendência será muito grande. E Abrão ficou pensando porque ele não tinha nenhum filho. Quando Abrão mudou de cidade e foi obedecendo a Deus, foi passando o tempo e ele e a sua esposa, Sarai, que mudou de nome para Sara, foram ficando, quando vai passando o tempo, sabe o que vai acontecendo com a gente? A gente vai ficando mais velho, né? Aparecem as rugas. E isso foi acontecendo com Abraão e com a sua esposa Sara. E um dia, Abraão falou assim para Deus: Deus, já faz um certo tempo que o Senhor prometeu que eu ia ter uma descendência grande. Eu confio no Senhor, mas a minha esposa não tá grávida, eu tô ficando velho e assim, né, a minha descendência, como que vai ser grande se eu não tiver um filho, né, Deus? Assim, quem vai ser meu descendente vai ser meu funcionário, meu empregado, né? Então Deus chamou Abrão para ir para fora da tenda dele. Naquele tempo não tinha casa como a gente, eles moravam em tenda, né? E Abrão saiu da tenda e Deus falou assim para Abraão: Abraão, olhe para o céu, veja quantas estrelas tem. Abraão olhou, aquele céu estrelado. Então Deus falou para ele: Abraão, eu não me esqueci da minha promessa. A sua descendência será como o número dessas estrelas. Será tão grande quanto as estrelas tem no céu.
não parecia ser verdade aquilo, porque Abraão já estava ficando velho e ele não tinha nenhum filho. Mas Deus tinha prometido para Abraão: confie em mim, eu vou cumprir minha promessa, a sua descendência será como o número de estrelas. Abraão guardou aquela promessa em seu coração e confiou. Um dia, passado mais e mais anos, quando Abraão já estava bem mais velho, mais especificamente com 99 anos. Sim, 99 anos e tinha nenhum filho. A esposa dele, Sara, ainda não tinha ficado grávida. Mas Abraão tinha desistido de confiar? Não. Certo dia, Abraão estava sentado na frente da sua tenda. Estava um sol quente do meio-dia, quando o Senhor de novo falou com Abraão. Apareceram 3 visitantes perto da tenda de Abraão e Abraão então chamou-os. Nossa, vocês precisam descansar antes de continuar a viagem. Venham aqui, eu vou providenciar que os seus pés sejam lavados, que vocês tomem água e eu vou pedir para minha esposa, Sara, fazer uma refeição especial para vocês. E aqueles 3 visitantes sentaram ali na frente da tenda do Abraão. Então Abraão providenciou que lavasse os pés deles, que eles ficassem mais frescos, né? Providenciou água e foi dentro da tenda e falou assim: Sara, tem 3 homens especiais aqui visitando a gente, então prepara um pão, pega a melhor farinha que a gente tem, amassa um pão e eu vou separar também um animal especial para a gente providenciar uma refeição para eles. Presta atenção. Hoje em dia, talvez a sua mãe fosse acessar o iFood e pedir uma comida para vir rápido, ou então ia pegar um prato e colocar no micro-ondas para esquentar. Mas na época do Abraão não era assim. Ia demorar para fazer a refeição. A Sara ainda ia amassar o pão, colocar para assar, o animal ainda ia ser morto e ainda ia ser assado. Enquanto isso, Abraão ficou conversando com seus visitantes. Lá na conversa, Deus falou com Abraão: Abraão, sabe, no próximo ano, daqui um ano, os visitantes voltarão e a sua esposa terá tido um filho. Um filho? A Sara não estava lá com eles, mas ela estava só ouvindo o que eles estavam conversando. Quando ela ouviu daqui um ano eu vou ter um filho, ela começou a rir por dentro, sabe? Acontece com você isso? Às vezes você finge que tá com uma cara assim de que tá sério, mas por dentro está dando risada. Foi o que aconteceu com a Sara. Ela começou a rir por dentro e pensou: como que daqui um ano eu vou ter um filho? Eu já tô velha, meu marido tem 99 anos. Ai, até parece, né? Nessa hora, Deus falou assim com Abraão: Abraão, por que Sara está rindo? Por acaso vocês acham que são velhos demais para terem filhos? Por acaso existe algo que seja impossível para Deus? Aí Sara apareceu ali na porta e falou: não, eu não estava rindo, não. Então Deus falou: não tente mentir, Sara, você estava rindo. E repetiu o que ia acontecer. Daqui a um ano, o que ia acontecer? Ela ia ter um filho. Abraão ia ser pai. E realmente, passou um ano. No meio, né, do período, o que aconteceu? A barriga da Sara começou a crescer, ela ficou grávida e depois de um ano daquela visita, o que aconteceu? Sara estava com seu bebê no colo. Sim, Isaac! É o nome do meu filho! Sabe quantos anos Abraão tinha quando Isaac nasceu? 100 anos! 100 anos. Abraão olhava e a Bíblia conta que a Sara falou algo muito especial. Ela falou assim: o Senhor me deu motivos para rir, para sorrir. E agora todos
todos que ouvirem essa história sorrirão, vão rir comigo também. Algo que parecia impossível acontecer, aconteceu e trouxe alegria para Sara e para Abraão. Foi rápida o cumprimento da promessa que Deus tinha feito para Abraão? Não, demorou muito tempo. Mas Abraão seguiu firme, confiando em Deus. Ele não sabia quando a promessa ia ser cumprida, mas nem por isso ele desistiu de obedecer a Deus, de confiar em Deus e de servir a Deus. Por vezes, nós também precisamos confiar em Deus, mesmo que nós tenhamos que esperar. Leia aqui comigo. Confie em Deus, mesmo quando você tiver que esperar. Às vezes você tem que esperar a sua vez para jogar, não é muito legal, né? Às vezes você tem que esperar completar uma certa idade para poder participar de um esporte que você quer ou para ganhar alguma coisa que você pediu para os seus pais. Esperar não é uma coisa que a gente gosta, mas com Abraão e com Sara, hoje a gente aprende que a gente deve confiar em Deus, mesmo quando tivermos que esperar. E sabe o que é tão especial dessa história de Abraão? Além dele ter tido um filho com 100 anos de idade, Deus ter cumprido a sua promessa, é que Abraão faz parte lá do comecinho da linhagem de Jesus, da família de Jesus. Sabe quando Deus falou para Abraão que seriam muitas as estrelas, assim seriam muitos os descendentes? Sim, isso aconteceu com Abraão. Ele teve muitos netos, tataranetos, bisnetos e foi indo até chegar a Jesus. Sim, Deus sabia que o cumprimento da promessa dele para Abraão não era só dele ter filho, mas que aquele filho daria início a essa promessa de que um dia viria o Salvador da humanidade. Abaixe seus olhos e vamos agradecer a Deus e pedir que Ele nos ajude a confiarmos nele sempre. Senhor, nós te agradecemos muito porque o Senhor sempre cumpre suas promessas. Obrigada, ó Deus, porque o Senhor não é um Deus que muda, não é um Deus que altera os seus planos, mas o Senhor é um Deus fiel que cumpre suas promessas. Nos ajude a confiar no Senhor, mesmo quando a gente tenha que esperar, mesmo quando esteja demorando. E que nós possamos, nesse período da espera, nos lembrarmos de tantas histórias da Bíblia e também das nossas famílias, de tantas vezes que o Senhor cuidou de nós, o Senhor esteve ao nosso lado, o Senhor cumpriu as suas promessas. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Às vezes você vai ter que esperar uma amiga ou um familiar seu melhorar de saúde. Às vezes você vai ter que esperar até sua mãe ou seu pai conseguirem um emprego. Às vezes é alguma mudança que acontece e você precisa esperar até se acostumar com a nova casa, a nova escola. Mas não se esqueça, Deus cumpre suas promessas, então Ele é seguro, você pode confiar, pode colocar a sua dependência nele, porque Ele vai cumprir o que prometeu, mesmo que você tenha que esperar, tá bom? Uma boa semana para vocês, que Deus nos abençoe.